de ladinho? Como você se sentir mais confortável? Muito bem. Você tá se sentindo confortável? Tranquilo. Já tá gravando? Já. Por que você falou que você é uma pessoa estranha aqui? Sei, porque eu sou um menino estranho no mundo, eu acho. Oh, olha, vou te contar como as coisas acontecem nesse canal. O Alexandre Ribeiro, olha que amoroso, ele é escritor e todo mundo me pergunta, se me permita um pequeno preâmbulo, porque todo mundo me pergunta como é que você convida as pessoas para participarem do canal. Eu não faço o canal sozinha, tem o Matheus e o Rodrigo, Matheus Faro e Rodrigo Soares, que fazem o canal comigo. Rodrigo Soares foi num show. Nesse show, eu não sei se na saída ou na entrada, encontrou o Alexandre. O que você estava fazendo, Alexandre? Eu sou um escritor, artista independente, e eu publiquei o meu livro pela minha editora, chamada Miudeza. Então, uma das coisas que eu faço por questão é que o meu livro ele não morra numa prateleira. Então, eu vou pra rua, eu falo com as pessoas sobre o meu trabalho, eu apresento ele e tento vender meu trabalho também na rua. E foi assim que eu conheci o Rodrigo, enchendo o saco dele na rua, falando sobre literatura numa sexta-feira à noite. E eu tive sorte que ele é uma pessoa de ótimo coração e me ouviu, enfim, a gente pôde fazer uma troca muito sincera. E aí, por isso estou aqui, a gente se conheceu naquele dia. No dia seguinte, ele me manda... Era um show que ele tinha me convidado para ir. Mas eu estava muito cansada, não fui. No dia seguinte, ele falou, Rê, conheci uma pessoa incrível que a gente tem que levar para o canal. E assim, Alexandre aceitou o convite para vir aqui conversar comigo. É um sábado à tarde. Estou atrapalhando suas vendas? Não, sem problemas. Aqui é uma honra estar com você. Olha, já estou encantada. Onde que você vende o seu livro? O meu livro, eu passei por várias fases na minha vida e uma dessas fases foi vender coisas na rua. Eu já fui marreteiro, é um marreteiro que eles chamam assim em São Paulo. Pessoa que vende vários produtos, seja desde doce até, sei lá, pendrive com música. É diferente de camelô, marreteiro? Aliás, eu explico a diferença entre marreteiro e camelô dentro do meu livro. Qual a diferença Aqui, entre marreteiro e camelô? Vou ler pra você um trecho. Por favor. Aqui. Marreteiros. O marreteiro é um artista comerciante. Diferentemente do camelô, que comercializa as mercadorias na rua e calçadas, o marreteiro faz isso nos vagões da metrópole. Produto original do Brasil, o marreteiro nasceu para driblar a dificuldade e entreter os passageiros na venda de qualquer produto. Não é apenas uma venda, é um show. Eles e elas desfilam por entre os bancos e passageiros e vão gritando discursos bem-humorados e atrativos para o cliente em relação ao próprio produto. O marreteiro raiz é capaz até de vender enxugador de gelo no deserto. Frases feito essas são bordões entre as propagandas. A porta fechou e o shopping abriu. Chegou delícia, chegou qualidade. Não é vencido, não é roubado, é apenas caminhão tombado. Mais alguém mais, testa na hora. Essa mercadoria aqui é diretamente de Moscou. Se Moscou, os guarda leva. Essa é boa. Tô vendendo pra pagar as parcelas do escort. Mas pessoal, escort não é o carro não. É o escort da água, o escort da luz, o escort do aluguel. E aí vai. Marreteiro é artista. É artista. Eu entendi Acho que o brasileiro tem muito disso, de fazer da dificuldade combustível, assim, e transformar isso seja em trabalho, seja em emoção, seja em sorriso. E eu também entendi isso na periferia que eu moro, que a gente tem muito artista lá. Eu não sou o primeiro a fazer isso. Acho que o meu pai, que tinha que ter 2 empregos para conseguir sustentar a minha casa, ele era artista antes mesmo dele falecer. O pedreiro, o seu Gilvan lá, que ele, sei lá, faz o reboco enquanto ele tá tomando cachaça, ele também é artista, que ele consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Minha mãe é artistaça, guerreira. Eu não posso nem imaginar o tanto de coisa que ela passou já. Ela perdeu 2 filhos antes de ter eu e minha irmã, perdeu o irmão pro tráfico, cresceu sem pai, enfim, teve uma vida inteira pautada na violência, só que hoje em dia ela ainda olha pra mim com um sorriso mais sincero que eu enxergo no mundo, assim. Então, eu acho que todo mundo não só os moradores de periferia, mas o brasileiro, na sua essência, a gente consegue condensar todas as dificuldades que a gente tem e transformar isso em alguma coisa. Acho que isso faz a gente ser artista. Isso quem te ensinou? Acho que é a vida, as ruas, a mistura de todos esses aprendizados que eu colhi com a minha mãe em casa, com meu pai em casa, com a violência que eu vi na rua e também com a poesia que eu vi nas ruas de São Paulo, que é uma cidade muito poética. Como que a poesia chega na periferia? E chegou na sua vida? A poesia chegou na minha vida através do rap. Rap vem do inglês Rhythm and Poetry, que é ritmo e poesia, traduzido para o português. E é um movimento americano que começou na década de 70, nos Estados Unidos, chegou no Brasil na década de 80, 90, e chegou em mim através dos Racionais MCs, através da poesia marginal, que hoje em dia tem o Sérgio Vaz, tem a Mel Duarte, que eu sou muito fã, enfim, mestres da poesia. E através de um movimento social, a cultura chegou em mim.
Então, mas chega pela internet, chega boa. pelos encontros, entendeu? Como que chega de fato? Chega de fato, ó, eu enxergo muito que a gente ainda tem um trabalho muito artesanal nas periferias de São Paulo, que é o boca a boca. O boca a boca é muito eficiente, assim. Eu ouvi uma pessoa falar uma poesia do Sérgio Vaz, que é assim, ó. Bruno... Desculpa, Sérgio Vaz, eu não lembro essa poesia de cor, mas eu vou tentar reproduzi-la. Bruno matou o pai, Bruno matou a mãe, Bruno matou a irmã, Bruno matou a família inteira. Bruno matou a família de saudade, quando pegou o canudo e entrou na faculdade. Olha... Eu lembro desse verso sempre, assim. É só uma reprodução, o Sérgio Vaz, desculpa, eu sei que não é assim. Mas eu lembro que eu vi isso pela primeira vez e falei, cara, que incrível, o que é isso? Aí me falaram que era poesia, eu falei, nossa, que legal isso aí, né? Então... Você tinha que idade? Eu tinha 14 anos. Molequinho. Que, na mesma idade que eu poderia ter contato com o crime, que eu poderia ter contato com qualquer outra coisa, mas eu tive contato com a poesia. E te salvou. E por isso estou aqui hoje. E vai mais longe. Tomara. Aguarde. Aí esse foi o primeiro contato. Hoje você é escritor, você tem uma editora. Como é que é ter uma editora, Alexandre? Ter uma editora no Brasil é entender que a gente vive num mercado muito problemático. A gente está no 5º ano de queda de editoras. E eu também entendo que essa problemática ela vem de uma raiz, que é um país que é muito racista, infelizmente. As editoras brasileiras elas estão muito pautadas em escritores velhos, brancos, héteros e homens. Homens, principalmente. E entender que isso é um reflexo dessa falta de interesse. Eu vejo que a população brasileira ela já cansou de ver a mesma narrativa sendo contada do mesmo jeito. Eu acho que é necessário se reinventar. Eu não quero fechar portas e dizer que eu sou contra o que eles fazem. Muita coisa que já foi feito e eu consumi, eu acho que me faz uma pessoa melhor, mas só que eu queria ter mais mulheres sendo publicadas, para que eu pudesse ler mais mulheres negras, mais pessoas LGBTQ+, para que eu pudesse ter contato com essa literatura e entender outras realidades. Eu acho que falta essa noção de realidade no Brasil. E ter uma editora, para mim, é entender essa falta e tentar combater ela através do meu trabalho. Mercado em queda, portas fechadas. Por quê? Como que você conseguiu, do ponto de vista prático, montar uma editora? Entendeu? Como é que é? Isso que eu queria saber. Sim, vem a loucura. Acho que... eu enxergo uma visão de mundo que é assim, em momento de crise, acho que também é momento de crescimento de várias áreas. Quem te ensinou tudo isso aí? A internet. Eu sou muito, Santa internet, sou muito santo nerdinho. YouTube. Santo YouTube. Em momento de crise, acho que é muito necessário que você evolua, assim. E eu também enxergo que a gente está num momento de crise e trazer uma contrapartida, trazer uma coisa diferente, também te dá um holofote. Fala, ó, enquanto tá todo mundo caindo, tem aquele rapaz que tá fazendo diferente. E eu também cheguei, falei, isso é uma oportunidade para mim fazer a diferença. De criar uma editora e trabalhar nela com seriedade, com profissionalismo. E não é à toa, eu já vendi 1.700 livros. E vai vender muito mais. Em 2 meses. Aqui você já vendeu um, pelo menos. Fico feliz. Não, mas como é que faz? Não, mas não entendi. Como é que faz? Assim, você entra na sua casa, você digita, como é que é ter uma editora? Tem 2 processos, assim. Tem o lado físico real e o lado virtual. Tá. Hoje em dia, a minha geração ela tá muito mais pro lado virtual das coisas, então alimentar a social media, alimentar o Instagram, Facebook, Twitter... Faz parte do trabalho. Pinterest, tudo faz parte do trabalho. Entender que ali é sua vitrine, entre aspas, bem grande, gratuita, que você tem que alimentar para que as pessoas te vejam. E também você tem que ter um trabalho de base muito forte na rua, entender que as pessoas têm que entender a sua marca, elas têm que saber o que você faz, elas têm que entender o que é o seu produto. E eu alio muito essas 2 coisas, assim. Eu falo que eu faço na internet, publico muitas coisas, e ao mesmo tempo eu tenho uma loja virtual para vender os meus livros. Eu ainda falo sobre as pessoas, dos projetos próximos que vão vir no meu novo livro, que, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a ideia de ter uma editora é você entender que a parte burocrática ela é necessária, só que ao mesmo tempo você não pode cair só na burocracia e se reinventar com a internet, com as vendas nas ruas. O que é isso? O que a Tina tá rasgando? Não seja um livro do Alexandre. Por favor. Ia ser um fio da picada se eu estivesse rasgando no livro. Então, mas aí você escreve o livro, então eu entendi. Tem a burocracia, tem a parte da alimentar as redes sociais e tal. Aí você escreve o livro. Aí você mesmo faz a diagramação, quem faz a capa, como que imprime, como que tudo isso
que são conceitos, que são Sim. ideias, que são conhecimentos, acaba no livro, que está aqui na minha mão. Uma ótima pergunta isso daí, porque também valoriza o processo inteiro. Isso. O livro ele foi feito em várias mãos, eu não posso ser egoísta e achar que eu fiz tudo sozinho. Aqui tem meus parceiros Lucas Rodrigues, que fez todo o projeto gráfico do livro, ele diagramou, fez toda a parte conceitual. Tá lindo. Muito obrigado. Tá Aí, lindo. Lucas, todo mundo fala que é lindo. Tá lindo. Parabéns. O Gabriel Jardim, um amigo meu que eu conheci pela internet, lá de João Pessoa, ele fez as ilustrações do livro. A gente tem 26 ilustrações aqui dentro do livro. Você já encontrou com ele pessoalmente? Já encontrei com ele pessoalmente. Aliás, Gabriel, ele tem um projeto incrível que eu queria que todo mundo conhecesse. É a Turma do Morro. Ele fez a Turma da Mônica da Favela. E aí ele fez... Ai, que legal! É muito incrível. Viralizou na internet, eu conheci ele a partir disso. Depois eu contei com o Fred de Giacomo, ele foi meu professor na Nós, que é uma escola de jornalismo só para jovens de periferia. Ele foi meu professor lá em 2016 e ele fez a edição do livro, também me ajudou muito. E também contou com o Nibrizante, que ele foi o revisor, fez toda a parte do... Ele é poeta também. É trabalhoso. Trabalhoso, né? trabalhoso. Aí tá pronto, você manda pra gráfica. Quem paga a gráfica? Como que você banca esse custo? Nesse projeto em específico, eu me inscrevi num concurso chamado PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, e tiveram mais de 200 inscrições, eu fui um dos 6 que foi selecionados para ganhar esse projeto, e aí eu consegui uma verba do governo para conseguir fazer a impressão do trabalho e conseguir fazer com que ele chegasse nessa qualidade. Mas mesmo assim, eu tive que fazer todo o trabalho manualmente, orçar a gráfica, entender o que é Pantone, entender como que você quer um formato do livro, se a capa vai ter que ser dura, mole, se tem orelha, se não tem. Eu fiz todo esse trabalho sozinho, em conjunto com meus amigos, Lucas, que ele entende muito do processo gráfico, mas eu tive que colocar a mão na massa e aprender fazendo, sabe? Assim como várias outras coisas na vida a gente aprende fazendo, quando você não tem um ensino de qualidade, quando você não tem a oportunidade de aprender com as pessoas que fizeram antes, você tem que meter as caras e fazer. Quando você não tem um mentor, você tem que aprender. Você ser o seu mentor. Exatamente. Ô Alexandre, pesquisando um pouco sobre você e tal, você fala uma coisa muito interessante que, assim, em determinados lugares você é negro e em determinados lugares você é branco. Sim. Você, Alexandre, você é negro, você é branco, como você se define e como que é essa relação de cada hora você ser rotulado de uma coisa? Sim. Eu me definiria como a cor do talvez, eu até faço essa brincadeira dentro do livro aqui, que eu entendi isso numa literatura do Pepe Tela, ele é um escritor angolano, ele traz essa questão da cor do talvez, e eu me enxergo muito nisso, porque talvez eu possa ser preto, talvez eu possa ser branco, depende muito do ambiente que eu estou. Eu entendi a primeira vez na minha vida, eu vivi minha vida inteira me lendo como uma pessoa branca, porque eu moro numa periferia e todo mundo falava assim, você é o mais branquinho entre nós aqui, então você é branco. E mesmo que eu tenha o cabelo crespo, enfim, meu pai seja um homem negro que faleceu, eu sempre me li como branco. Só que a primeira vez que eu entendi quem eu era foi quando eu entrei na sala da universidade, no primeiro dia de aula, que eu sentei na cadeira assim, eu comecei a olhar pro lado e falei, cara, que estranho, eu sou a pessoa mais escura aqui dentro, sério que aqui eu sou a pessoa mais escura? E aí eu fiquei olhando pro lado e falei, nossa, então acho que quanto mais você vai tendo noção do mundo, noção de pequenas relações de poder, pequenas oportunidades, você vai vendo como a coisa vai ficando mais clara. O mundo vai ficando mais claro quando ele tem dinheiro, quando ele tem oportunidade. Mais claro, literalmente mais claro, falando. literalmente, Mais claro de pele. De pele. E foi aí que eu comecei a entender, até que, mesmo que eu seja uma pessoa que tem a pele clara, que eu tenho várias misturas em mim, meu fenótipo, sei lá, meu nariz, meu cabelo, eu ainda tenho vários privilégios por conta disso. E eu já vi isso acontecer várias vezes, a polícia parando, eu e meus amigos, e no meio do enquadro, quem tinha a pele mais escura que a minha, ia pra parede, e eu ficava no outro canto. E isso é real, eu não posso fingir que isso não aconteceu. Só que ao mesmo tempo, eu já tomei um enquadro, enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu estava escrevendo esse livro numa praça, numa das esquinas da minha casa, escrevendo o livro num papel, num caderno mesmo, e com um livro do lado, assim. Simplesmente eu passei algumas horas lá, daqui a pouco, depois de umas 3 horas que eu estava escrevendo, eu senti uma coisa meio gelada no meu ombro, assim. Eu olhei pro lado, tinha um policial, ele colocou a arma no meu ombro, assim, falou, vai, arma? Mão na cabeça, e começou a revistar minhas coisas, falando, cadê a maconha, cadê a maconha? Eu falei, senhor, tô trabalhando, eu sou escritor. Ele falou, escritor, então cadê a maconha mesmo? Tipo, ele mesmo que cismou com isso, enfim. E eu não tenho passagem, eu não... Enfim, passagem pela polícia. Passagem pela polícia, eu não tenho nada, eu tenho... Eu tive uma base muito forte na minha vida. Mas eu fico imaginando sempre, mesmo as pessoas que não têm passagem, que elas nunca fizeram nada de errado, elas passam por uma humilhação dessa que eu passei, o que isso não gera numa pessoa, sabe?
E imagina as pessoas que também já fizeram coisas erradas, quanto que elas também não sofrem ainda mais. E eu vejo que essa violência ela é um ciclo que não tem fim. E eu enxergo muito a arte como uma maneira de interromper isso, de você falar, ó, pera, talvez você sofreu de várias maneiras, mas existem maneiras de você recuperar isso, seja pela cultura, seja pelo conhecimento. Você tem um objetivo com o seu trabalho, com a sua arte? Tenho. Qual? Eu tenho o objetivo de tentar democratizar os espaços, assim, de entender que eu sou uma pessoa muito privilegiada pelas oportunidades que eu tive. Eu cresci num ambiente muito pobre, muito vazio de oportunidades, só que eu tive que ir além daquilo para buscar as oportunidades que eu tive. Então as oportunidades que você buscou. Que eu busquei. Porque nada chegou você. Nada chegou até mim. Só que eu também enxergo assim que nem todos na minha comunidade têm essa vontade de buscar. Então eu queria trazer essas oportunidades para perto deles. Instigar a vontade de buscar a oportunidade. Instigar, exatamente. Eu não acredito que a gente tem que ficar dando migalha na boca de umas pessoas e achando que você, por você ser o benfeitor, você está entregando o caminho do bem para uma pessoa. Eu acho que isso é muito egoísta até. Mas eu queria propor caminhos. Acho que uma coisa que eu tenho muito na minha vida é de querer propor. Falar, ó, existe isso aqui. Se você quiser, você faz. O cardápio é esse. Exatamente. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, tudo bem. Pelo menos eu te falei que tinha. E eu acho que ainda existe essa falta de dizer, existe isso aqui, sabe? E, enfim, eu vejo eu já vi várias pessoas geniais que moram no lugar que eu cresci e que simplesmente se renderam a uma vida que ela é pautada no medíocre mesmo. Ah, aqui tá tudo bem, eu não quero sair daqui. E isso não quer dizer que o medíocre, que a profissão ou que a vida que aquela pessoa decidiu pra ela, escolheu pra ela, é ruim. Não, mas só que ela poderia ir muito mais além. O medíocre é o mediano, você se acostumar com aquilo, falar, tá tudo bem. Eu acho que a pessoa não tem noção. Não tem noção da grandeza dela, não tem noção de como que ela poderia crescer, de como que ela poderia alçar voos. Eu acho que a gente tem que instigar essa alçada de voos, assim, falar, vai lá, mano, por que a escolha é individual, mas sim. Né? Agora, sua mãe faz o quê? Minha mãe, ela é diarista, trabalhou a vida inteira limpando casa de mulheres, de pessoas na cidade. Ainda trabalha? Hoje em dia ela tá desempregada atualmente e eu tô ajudando ela com as contas em casa, graças ao livro. Fico muito feliz, tô ficando rico aos poucos. Fico muito feliz de falar isso. Seu pai? Meu pai ele faleceu, mas ele trabalhou a vida inteira como segurança de firma. Ele era o guardinha da porta lá, tipo, seu Severino, cara crachá. Aliás, saudades Antenor, você é um cara da hora. Faz quanto tempo que ele morreu? Meu pai ele faleceu em 2009, então 10 anos já. Vai fazer 10 anos, dia 23 de julho. E ele foi uma fatalidade, assim, ele foi vítima da gripe suína. Você lembra daquela época da gripe suína? 2009, foi bem na época que deu o boom, assim, da gripe suína. E como meu pai trabalhava de segurança na Berrini, aí vinham muitos estrangeiros lá. Aí eu acho que ele deve ter contraído o vírus naquela época, assim, porque tinha muitos estrangeiros passando. E seu convívio com ele, com a sua família e tal, sempre foi bacana? Sim, o meu pai é meu herói até hoje, assim, meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína. Os dois, eles me deram a maior base possível para que eu pudesse me imaginar, para que eu pudesse sonhar, para que eu pudesse ter ideias malucas até... Como é que foi? Porque quando ele faleceu, você tinha 10 anos? Tinha 11. Tinha 11 anos. Tá. E pra mim foi muito difícil, assim. Eu sempre fui uma criança muito inventiva, muito na minha imaginação. Depois que isso aconteceu, eu comecei a ficar muito violento, assim. Dei muito problema na escola, comecei a bater mesmo nos meus amigos por ter uma violência que estava me transpassando, assim. Tipo, era uma coisa que eu nem sabia explicar, mas eu fiquei muito violento. Isso mexeu muito comigo e começou a me levar para um caminho que talvez, se eu tivesse seguido aquele caminho, eu não estaria vivo hoje para contar a história. Só que aí, enfim, aí eu tive vários choques na minha vida e não segui. Como é que você conseguiu pegar o retorno? Eu até falo, eu tenho uma coisa que me faz refletir sempre, é que eu acho que se não fosse as lágrimas que eu fiz minha mãe derramar, talvez eu não teria parado de causar tanto, parado de ser tão violento, porque eu lembro uma vez, essa é uma coisa que marcou bastante, assim, eu tava na 6ª série do ensino fundamental, no 7º ano, e eu tinha 12 professores que me davam aula e 13 professores chamaram minha mãe pra ir conversar com ela. Um professor que nem me dava aula chamou. Eles fizeram uma reunião lá de todos os professores, começaram a falar, seu filho vai ser expulso, seu filho tá causando muito na escola, não sei o quê. Começaram a falar um monte e naquele momento eu vi a minha mãe chorar do jeito que eu só tinha visto ela chorar na época que meu pai faleceu, assim. Eu falei, caraca, aí me deu um choque, eu falei, eu pensei, né, eu não quero fazer com que minha mãe chore desse jeito nunca mais. Eu acho que desde aquele momento eu senti esse choque assim, interno e tentei ir mudando aos poucos. E aí,
o que realmente me resgatou foi o contato com a arte, foi o contato com o hip hop, o contato com a Nessa poesia. época que você viu a poesia do Cano? Foi nessa época. Eu tinha 13, 14 anos, por aí, foi nessa época que eu comecei a ter contato com isso. E aí, o resto agora é só... Então não precisou ninguém te dar bronca, não precisou castigo, não precisou surra? Não, acho que tem um negócio que eu gosto muito de pensar isso, assim. Um amigo meu me disse uma vez que até para demonstrar amor nas periferias de São Paulo, até do Brasil inteiro, as mães têm que ser violentas. Se ela quer te falar que ela te ama, ela tem que te dar um tapa na sua bunda e falar: presta atenção que eu quero bem pra você, eu tô te batendo porque eu quero bem pra você, eu te amo. E a minha mãe também sempre foi muito violenta, eu já ajoelhei no milho, já apanhei de fio de carregador, já apanhei de vassoura, garrafa pet da minha mãe. Garrafa pet? Garrafa pet na cabeça, faz até o eco. Aí, a garrafa cheia ou vazia? Tava vazia, então já era um pouco mais levinha. Faz até o eco. Você sabe que eu não esqueço da sensação que era quando minha mãe batia na minha boca? Aquele... Você dá aquela engolida. Parece que fica quadrado, assim. Sim. Né? Arde, fica ardendo, porque minha mãe batia com força. A gente não esquece, Não esquece. Eu lembro, o primeiro tapa que eu tomei na boca foi na semana que a gente tava comendo a semana inteira miojo e bife de fígado. Aí minha mãe colocou o miojo na mesa e eu falei: eu não quero comer essa merda. Ela olhou pra mim, deu só um. Falou: abençoe esse alimento. Aí eu fiquei lá chorando e comendo miojo com a boca doendo. Não esquece. Alexandre, quantos idiomas você fala? Eu estou prestes a ingressar no meu terceiro. E português, inglês e vou começar a falar alemão agora. Eu estou no intermediário do nível do alemão, porque eu vou morar lá. E eu pretendo alcançar a fluência. E eu fico meio triste que eu não falo espanhol. Acho que isso é uma coisa meio que eu devia... Mas quem consegue falar alemão, acho que fala qualquer língua nessa vida. Como é que você aprendeu inglês e alemão? Inglês eu aprendi desde o meu primeiro emprego. Eu tinha uma coisa em mente, assim, de que se eu quisesse crescer eu teria que entender o tamanho do mundo e que eu teria que ser um cidadão do mundo. Então, desde o meu primeiro emprego, quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a trabalhar na Renner como um jovem aprendiz, eu paguei um curso de inglês do meu próprio bolso. Era tipo 90% do meu salário ia pro curso. Mas seus pais permitiram? Uma coisa que a minha mãe, eu já não tinha meu pai nessa época, mas a minha mãe, ela sempre me apoiou, foi que eu tivesse minha liberdade, assim, eu sou muito grato por causa disso. Se não fosse essa liberdade que minha mãe me deu, talvez eu não teria chegado nos lugares que eu cheguei. Eu via muito que mães de amigos meus prendiam eles muito: não, você não vai pra tal lugar, você não vai pra tal lugar. Sua mãe te Minha soltava. mãe me soltava, falava: vai. Mas também não precisava do seu dinheiro, isso que eu quis dizer. Se você tivesse que colocar esse dinheiro em casa, você não ia ter oportunidade de estudar inglês. Eu sempre ajudei minha mãe em casa, até hoje eu ajudo com dinheiro e tal, mas nunca foi uma coisa crucial, assim. Sim. A gente sempre foi sobrevivendo com pouco, algumas coisas a gente dava um jeito, sempre... Pra fugir do miojo com fígado? Sempre, acho que a Eletropaulo vai mandar uma mensagem no WhatsApp depois. Sempre deixando 2 contas do Eletropaulo vencer pra pagar só a terceira. Dá um jeitinho, é assim. É a criatividade que a gente precisa ter. Exatamente. Mas aí você pagou um curso de inglês? Paguei o curso de inglês no meu bolso. Desde os 14 anos, hoje em dia eu sou fluente. Eu tô trazendo meu livro pro inglês, aliás, nesse exato momento. Eu tô fazendo tradução, na raça, na unha. E o alemão? Como que você aprendeu? Como que você tá aprendendo? Eu fiz um curso de 1 mês intensivo para pegar o básico e o restante eu tô fazendo tudo autodidata. Tem muita ferramenta na internet hoje em dia, então acho que a gente pode aprender muita coisa a partir disso. Mas espera, em 1 mês você fez um intensivo. Aprende alguma coisa em 1 mês? Aprende. Você fez numa escola ou pela Eu fiz online? numa escola, esse 1 mês eu fiz numa escola chamada Wunderwelt. E foi muito bom pra mim, aprendi o básico. Só que eu enxergo assim que eu tenho isso pra mim. A maioria das coisas da vida é treino, repetição, você manter o contato com aquela coisa. E eu também busco isso muito com a língua, assim, de entender que eu tenho que ficar repetindo as coisas na minha cabeça, porque é meio que simular o aprendizado de uma criança. A criança ela só aprende porque ela fica o dia inteiro assim, em contato com as pessoas falando a língua. Tenta resgatar um pouco da memória da infância. Como é que você aprendeu a falar português? Você nunca parou pra pensar nisso, né? Tipo, eu só aprendi, só falo. Porque você estava em contato, as pessoas estavam falando. Toda vez que você apontava para aquilo ali, mamãe, aí ela... aquilo ali, sei lá, é um case. Você não sabe o que é um case na primeira vez, mas se falarem pra você 30 vezes que aquilo é um case, você fala... Fala tão bem inglês, né, que ao invés de falar caixa, ele fala case. É massa esse menino.
Essa daí é o lado que começa a dar tilt já na cabeça. Dá até aquela tela azul que você esquece a palavra na sua língua. Você já tá pensando em alemão quando a gente tá conversando, Já, não tá? já. Dá pra sentir. E aí você aprendeu um mês, tá bom. Aí o alemão, depois você foi pra internet sozinho. Tem um aplicativo, não sei se eu posso falar isso, mas acho que eu vou Por que falar. não poderia? Tem um aplicativo da Deutsche Welle, que é um jornal alemão. É gratuito, não é? É gratuito. Não, pode Deutsche- falar, é. compartilha quem quiser. Deutsche Welle é Deutsch Learn, é o nome do site, você pode pesquisar na internet. As aulas são totalmente em inglês, eles te ensinam o alemão a partir do inglês, só que é totalmente gratuito, você pode fazer o curso desde o básico 1 até o intermediário 2, que você já tem um nível de fluência até. Eu tô fazendo esse curso, acho incrível, incrível. Você tá no intermediário? Eu tô chegando no intermediário agora. Eu tô no intermediário, sim. E aí você vai pra Alemanha. Vou pra Alemanha. O que você vai fazer lá? Eu ganhei uma bolsa de trabalho voluntário, Freiwilliges Soziales Jahr, que fala. É uma bolsa do governo alemão. Eles te dão essa bolsa para você aprofundar os seus conhecimentos no idioma e ao mesmo tempo fazer um trabalho social de relevância. Então eu vou trabalhar numa... como eu posso dizer isso em português? Mas fale alemão, como é que é alemão? Peraí, Pädagogische Hilfe Schule. Pädagogische Hilfe Schule é uma escola de cuidados... De reforço? É uma escola de reforços pedagógicos através da saúde. Então, assim, lá tem várias pessoas que têm problemas motores, físicos, mentais, e eles são ajudados através da pedagogia, do ensino. E eu vou estar lá nessa instituição, sendo um dos colaboradores lá para ajudar a criançada. Você que escolheu Eu que escolhi. fazer isso? Uhum, sim, eu que escolhi. Por que você escolheu fazer isso? Porque eu acho que também isso vai longe da minha zona de conforto, assim. Eu tive amigos com deficiências na minha... Melhor voltar, né? Agatha. Agatha! Ele já tem menos paciência, né? O Agatha! Só amorzinho, que nem a Regina, não. Acho que ela paga. Agatha! Eu cresci com... na minha rua tinha uma diversidade muito grande. Eu tive um colega que é cego, eu tive um amigo que tem deficiência motora no lado direito do corpo. Só que ao mesmo tempo eu vejo que eu nunca tive a empatia de ter uma convivência real com aquelas pessoas. Eu sempre, na minha infância ainda mais, eu acho que pela falta de conhecimento eu sempre quis manter distância, assim. Tá. Falar, ele é cego, então eu não vou fazer piada sobre visão, mas eu também não quero falar muito sobre isso com ele. E eu sinto que eu tenho que evoluir essa parte em mim e também tentar ajudar da minha maneira, tentar aprender com eles. Acho que eu tô indo muito mais para aprender do que para tentar ensinar ou tentar fazer qualquer coisa. Mas então você vai estudar alemão, Isso. você vai fazer esse trabalho voluntário, mas como é que você vai viver lá? Como é que você vai comer? Onde você vai dormir? Como é que vai ser? Então, eu ganhei uma bolsa, uma bolsa desse trabalho voluntário. Eu fui uma das pessoas que se inscreveu no projeto do AFS, que é uma instituição de intercâmbio, e eles vão pagar todo o processo, toda a moradia, hospedagem, alimentação. Como é uma bolsa do governo, então eles já têm tudo isso Muito bem estruturadinho. isso, é muito procedural, assim, eles já têm todo o procedimento para me passar, eu já recebi o contrato, vou fazer a entrevista do visto semana que vem, E tem que ser fluente em alemão. tem que ser... Não precisa? Não precisa. O único pré-requisito é que você esteja estudando alemão. Quem quiser participar do Freiwilliges Soziales Jahr, você pode pesquisar na internet FSZ, que aí você vai... FSZ, pode colocar uma cidade alemã, pode ser Berlim, Hamburgo. Pesquisa isso no Google que você vai encontrar. Lá tem várias cidades que você pode escolher, lá tem vários projetos que você pode dar uma lida. E lá você também vai encontrar várias informações sobre esse tipo de bolsa, sobre esse tipo de trabalho social. E se você quiser também, recomendo muito a AFS, que foi a minha prestadora de serviços e também a intercambista que fez todo esse processo do contrato, e eu ganhei a bolsa através deles. Então, Você vai pra que conseguem. cidade? Eu vou ficar em Osnabrück, é uma cidade no oeste da Alemanha. Fica mais próximo de Amsterdã do que de Berlim. Por que você escolheu esse lugar? Eu escolhi esse lugar Pelo projeto? porque o projeto fica lá. Tá. E também foi que eu tive mais afinidade, assim, de entender essa fuga da zona de conforto, e ao mesmo tempo a cidade que eu vou ficar é uma cidade que ela não é tão pequena assim. Eu também não queria... Eu sou uma pessoa que cresceu numa cidade grande, né? Mesmo que eu seja de Diadema, eu sempre vivi em São Paulo, eu tenho muito da metrópole em mim, assim. Eu Você queria... eu queria ficar num lugar que também que fosse ao menos um pouquinho
uma cidade um pouquinho grande, assim. Eu não sou muito pessoa de interior, de ficar, tipo, no cantinho quietinho. Eu sou meio agitado. E quanto tempo você vai ficar lá? Vou ficar um ano. Tudo isso? Você tá indo pra ficar? Ou você tá indo pra voltar? Não. Eu já tenho pretensão de voltar pra cá e fazer um projeto social de idiomas nas periferias de São Paulo. Eu até tenho um projeto meio megalomaníaco de tentar criar uma escola que misture cultura com idioma e tentar democratizar isso, de levar inglês para as periferias, levar alemão também. E você vai lá ficar só? Já ficou tanto tempo longe da sua mãe? Não. Já saiu do país? Já saí do país uma vez. Pra onde você foi? Eu fui pra África do Sul e pra Moçambique. Gostou? Achei incrível. Você foi trabalhar? Fui a trabalho. Fui convidado pra... Tem um negócio lá de... Esqueci o nome, peraí. É a Feira Literária Moçambicana. Você foi com o seu livro? Não, na época eu só tinha esse livro aqui, que é o meu livro de poesia. É um livreto, na verdade. Que é a primeira publicação que eu tive, em 2018. Eu fui com ele, na cara e na coragem. Você foi convidado? Eu fui convidado para participar do evento, mas eu tive que custear tudo do meu bolso, não foi... Custeou vendendo livro, sendo marreteiro? Sim, sempre. Faz desde 2018 que eu trabalho com isso. E custeei essa viagem e tal. E, enfim, foi muito importante para mim porque eu tinha o sonho de conhecer a África. Eu conheci a África do Sul, fui para Joanesburgo, fiquei algumas horas lá e depois eu fui para Maputo, em Moçambique. E aí eu participei de um evento lá, até dei uma entrevista na TV local moçambicana, foi muito maluco assim, apareci na TV lá. Mas enfim, foi uma experiência muito importante para mim. E eu acho que quando você viaja de avião, você vê o mundo lá de cima, assim, você começa a olhar as nuvens e fala, cara, que louco, né? Nós somos tão pequenos. E a gente mora nós estamos num plano que é tão imenso. E você vê pessoas, às vezes, valorizando coisas tão pífias, assim, tão pequenas em volta da gente, né? Como se o meu carro fosse maior que você, como se a minha... Parece que... E aí quando você tá lá em cima, você vê que tudo daquilo, de lá de cima parece que é intangível, você não consegue nem ver. Então, é importante você ver a grandeza do mundo, pra você ver quanto nós somos pequenos e talvez a grandeza que a gente tem tá dentro da gente. Então, acho que isso foi muito importante pra mim. Alguma coisa que eu não perguntei, Alexandre? Sobre o que é o meu livro. Sobre qual é o seu livro, então. E o outro? Já fala do próximo, já fala tudo. Esse daqui é meu livro, ele se chama Reservado. O Reservado, ele conta a história desse menino da capa, ele é o João Vitor. Ele é um jovem muito tímido, muito introspectivo, que encontrou na leitura a salvação contra a violência. Por isso ele é um menino reservado, no canto dele e tal. Aí nessa história, o João ele é um morador de periferia, assim como eu. Ele sempre via um ônibus passar pela rua, um ônibus com a placa escrito reservado. Você já viu um ônibus com a placa reservado? Várias vezes. Tem só o motorista, o cobrador, e às vezes uma ou duas pessoas só Exatamente. dentro. Não pode entrar. Exatamente. Sempre que esse menino via esse ônibus, ele ficava imaginando, pra onde será que esse ônibus vai? Ele é reservado pra quem? Reservado por quê? E aí quando ele finalmente conseguiu entrar no ônibus, a vida dele muda completamente. Aí eu não posso contar o que acontece. Essa é a história do livro. Senão eu vou estragar toda a magia que tem aqui. E eu tento trazer com essa viagem essa busca pela identidade, de você entender o seu lugar nessa cidade que é tão plural, mas ela pode ser tão violenta, enfim, trazer... E aí quando você vende, você dá um preço pro livro, ou a pessoa dá o preço pro livro. Esse trabalho eu vendo nas ruas ele por R$20 cada unidade. E, enfim, eu também tenho maquininha de cartão, se você quiser comprar. Você tem maquininha de cartão? Marreteiro profissional. E esse daqui é o meu primeiro trabalho. Eu já tenho pretensão agora de como eu vou morar um ano na Alemanha. E eu tenho um projeto, que eu tenho um canal no YouTube também, se você quiser conhecer meu trabalho. É Da Quebrada pro Mundo. Eu tenho um projeto que eu comecei agora, antes de embarcar pra Alemanha. E vou documentar todo esse processo de viver um ano lá. Que legal. E eu tenho uma ideia que eu vou realizá-la. Assim que eu voltar pro Brasil, eu quero publicar um livro falando sobre essa experiência. E ao mesmo tempo também de tentar, nesse livro, dar algumas dicas de como fazer isso, sabe? De trazer a coisa mais prática, documentada, assim. E dar quebrada pro mundo, é isso. E você está traduzindo para o inglês? Tô traduzindo pro inglês. Como que você vai vender esse livro em inglês? Você já sabe? Já sei também, tô articulando isso, já entrei... Tudo ele sabe. Você vai vender lá? Vou vender lá. Eu entrei em contato com gráficas, eu fiz vários orçamentos com gráficas na Polônia, em Portugal, e aí eu consegui uma gráfica que eles vão fazer a impressão. Fica na Polônia, a melhor gráfica com o melhor preço. Troquei e-mails em inglês com a Carolina. Obrigado, Carolina, aliás. Você vai imprimir na Polônia? Vou imprimir na Polônia. Pra vender onde? Pra vender na Alemanha. E esse ano, além de tudo, eu vou participar da Feira de Frankfurt, que é olha, não para de ter coisa legal. Eu vou participar da Feira de Frankfurt,
que é a maior feira do mundo, maior feira do livro do mundo. Quando? É no meio do ano agora, né? É em outubro. Ah, tá. Vai ser em outubro. E vou estar lá com o meu livro. E eu acho que é muito importante também. Você vai levar inglês e português? Vou levar em inglês e português. E acho que é muito importante também traduzir, porque essa história, ela fala muito sobre vidas que eu queria que tivessem sido contadas antes de ser interrompidas, assim. Então é muito importante trazer essa narrativa para o exterior também, para eles entenderem que o Brasil, a gente está vivendo um momento muito difícil aqui, que a gente teve vários anos consecutivos de progressos dentro das periferias, e hoje em dia a gente está também vendo um retrocesso muito grande, assim. E acho que é importante a gente levar esse pensamento, entender a complexidade do nosso país no dia que nesses dias atuais que a gente está vivendo. E eu tenho muito essa vontade de conseguir pelo menos espalhar essas histórias, assim. Ele já está indo lá com esse monte de projeto, hein? Que legal, Alexandre. Promete que quando você voltar, você vem aqui conversar comigo claro, de novo? Prometo aqui, ó. Ó, compromisso firmadíssimo. Vai com Deus, meu querido. Obrigado, querida. Vai Obrigado ser pelo maravilhoso, tenho certeza disso. E quando você estiver fora, como é que a gente compra o seu livro aqui? Se você quiser comprar meu livro, é loja.miudeza.com, é a loja da editora. Você pode me seguir nas redes sociais, é @daquebradapromundo, em todas as redes sociais. E você consegue me achar lá, certo? E o canal no YouTube qual que é? Da Quebrada pro Mundo também, no YouTube. Você consegue encontrar tudo lá. Inscreva-se no canal do Alexandre, inscreva-se nesse canal. Se você ainda não é inscrita, não é inscrito, dê o seu like gostoso, mande o seu comentário e compartilhe o conteúdo dessa conversa com quem você acha que vai gostar de tudo que o Alexandre falou. Obrigada. Muito obrigado.